gente falar, que é a maldade, se a maldade de fato existe como a gente imagina. Por que eu estou falando isso? A gente fez esse bate-papo e essa pintura que fala justamente do oposto disso. Totalmente. A ideia é a gente falar de amor. Vamos sentar ali? Vamos lá, vem cá vamos também. A gente falar de amor, a gente falar de mudanças positivas, de oportunidades. E às vezes a gente se depara com cada situação. Falar de autoconhecimento, né? Porque é importante ali, quando a gente se entende, talvez a gente não seja tão maldoso, né? Será? Então, eu não sei. Eu acho que tem... Não sei você de casa, fala o que você acha. Você acha que existem pessoas maldosas, pessoas ruins? Sim. Ou, na verdade, elas não são nem tão ruins, nem tão maldosas, é uma questão de momento? É o comportamento do momento. Será que o meio externo faz alguém ficar maldoso? Está dentro da pessoa? Eu acho que existem, não sei o que vocês acham, mas eu acho que existe gente má de verdade, que é ruim. Cruel. Cruel. Que Eu você acredito quer ver? nisso também. Quer ver um exemplo daquele garotinho? Ai, Kátia, essa Que tristeza. ficou, gente, ficava amarrado no barril. Bebê e não tomava nem água, era urina. E ele comia as fezes dele. Pelo próprio com o pai de sangue, eu digo de sangue. Pra mim, pai é pai, mãe é mãe, não precisa ter o sangue, mas precisa você entender o grau da crueldade. Junto com a madrasta e a filha da madrasta. Sim. Como que você pega uma criança, sendo seu filho ou não sendo seu filho, você acorrenta e deixa numa situação como aquela? O que a gente está vendo nos realities de uma forma geral e nesse agora que está no ar? Maldade. Muita maldade. Por que eu preciso ver que a pessoa já está transtornada, Fora de si, né? fora de si, e eu vou lá para piorar a situação? E aí eu combino com os outros, eu vou fingir que eu vou ser amiga, que eu vou ser legal, porque eu quero tombar ele. Que eu quero fazer ele se sentir pior. É ser ruim, né? Então, Pro outro. então, isso é ruindade? Isso é falta de Patológico. empatia? É patológico ou não é? É. Será que essa pessoa sente algum prazer, né? Fazendo isso? A pessoa chega ao ponto de falar, tirei o dia pra isso. Né? A pessoa falou no reality, Foi. né? Tirei o dia pra infernizar aquela pessoa. Gente, pra... Como que você fala, eu tirei o dia para infernizar alguém? E a satisfação depois que atinge prazer. o alvo, Prazer. que consegue, que vê a pessoa diminuída, e aquilo te dá um prazer. É patológico, na minha opinião. Então, Maldade existe. Eu acho que sim. Agora, a gente tem que entender o que é patológico e não é patológico. Sim, Para isso, a gente não é médico, a gente foi atrás do Dr. Pablo Vinícius, médico, psiquiatra, neurocientista e pesquisador, para a gente conseguir entender o que é uma pessoa maldosa, ruim de verdade. Um bicho ruim. Será que gente ruim tem salvação? O que é uma pessoa maldosa? Porque eu acho que o maldoso é uma coisa. E a pessoa ruim, ela fica feliz com o sofrimento do outro. Sádica. Ela é sádica, ela não tem empatia. Ela pega uma criança, coloca num barril sem água, sem comida. Esperando que aconteça o quê? Né? Eu acho que nem consegue pensar no pós, né? Ela quer se livrar daquela situação no momento pra ela. E aí Mas custa ela que não custar. se livra, porque o filho estava junto com eles no outro ambiente da casa. Mas pra você ver. Então, eu acho muita ruindade. Como é que dorme, Kátia, né? Como é que nessas situações Então, todas, ser ruim é tão bom ser bom, não é? É tão gostoso. Mas ao mesmo Essência. tempo, a gente tem, eu acho que todo mundo tem o seu lado não tão positivo. sim. Doutor Pablo, até pra gente entender, seja bem-vindo, viu? Maldade, crueldade, é patológico ou são coisas distintas? Quem é um pouco maldoso não é uma patologia, quem é ruim não tem salvação mesmo. Boa tarde, Kátia, boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui Sempre com vocês. nós. Obrigado pelo convite para falar desse assunto tão delicado, né? Muito. Na psiquiatria, a gente não usa essas palavras maldade, ruim, cruel. Há um conceito chamado de perversão. É um conceito, inclusive, que vem da psicanálise e a gente adota isso para a gente entender um pouquinho a respeito disso. Perversão nada mais é do que a própria palavra diz, é pôr-se de lado, se colocar de lado. Quando você se coloca de lado da moral, da ética, do amor, da tolerância, do respeito, você está sendo perverso. Que esses conceitos são conceitos fundamentais para uma sociedade civilizada. Uma sociedade que quer viver bem tem que estimular e viver sobre esses conceitos para que haja uma maturidade. Todas as vezes que um ser humano se afasta disso, ele está sendo o conceito perverso. Assim, Eu ia lhe perguntar o seguinte, tá, ok, a pessoa é perversa. Agora, como saber que grau de patologia a pessoa tem? Porque, e eu não sei se eu vou me fazer entender tão bem. Eu acho que tem gente que é ruim, tem gente que é muito má, mas chega a ser um psicopata.
Porque é uma pessoa que você fala, puxa, esse daí, eu acho que não tem muita salvação. Quer dizer, não tem a salvação no sentido de, ter um tratamento, uma terapia, uma autobusca para você se tornar uma pessoa melhor. Na psiquiatria se consegue, existe isso da gente desmembrar essas patologias ou essas maldades para a gente tentar entender quem pode ter ali um trabalho, uma oportunidade junto com psiquiatras e quem, na verdade, é patológico, irreversível, é doente de uma maldade que a gente não tem saída, doutor. Perfeito. Essa perversão, ela está distribuída em todos os seres humanos, de uma forma de espectro, de 0 a 100. Nós estamos aqui. Vamos imaginar que perversão 0 sejam seres de luz, seres abençoados. E a gente tá todo mundo aqui com um pouquinho dessa perversão. Quando ela vai se aproximando lá do espectro oposto, do 100, do 90, nós temos pessoas extremamente perversas. Então, vou lhe pedir para a gente esperar só 10 segundinhos para a gente falar dessas pessoas perversas, que isso é tão importante. A gente vai entrar em rede nacional, para aí o pessoal que está chegando com a gente já está junto nesse assunto, né? Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Gente, estamos conversando com o Dr. Paulo Vinícius, que é médico psiquiatra, neurocientista e pesquisador do estudo da inteligência humana, para a gente tentar entender até que ponto uma pessoa é só má, só não, né? A pessoa é má, que ponto a pessoa é maldosa e até que ponto a pessoa tem um grau de perversividade, assim, de maldade, crueldade, que pode se tornar patológico. A gente falou de alguns exemplos aqui, daquele pai que deixou o filho preso num barril, bebendo a própria urina e comendo as próprias fezes. No mesmo ambiente da casa dele, então, isso é o quê? Pode ser considerado pela medicina, pela psiquiatria, que ele é o quê? O que a gente vê no reality hoje? Você vê que a outra pessoa saiu do seu estado normal, de consciência, de equilíbrio, e você se sente feliz em saber, você acordar e dizer, pois hoje eu vou infernizar a vida da pessoa e vou desestabilizar a pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora, eu vou fingir que sou legal com ele, porque eu quero derrubar ele cada vez mais. E o doutor Pablo estava dizendo aqui pra gente que de 0 até 100, todo mundo tem um grau, vamos dizer assim, de uma maldadezinha. E quando chega aos 80, dali pra frente, ali a situação já é mais complicada, né? Exatamente. Então, quando a grande parte da personalidade da pessoa é tomada pela perversão, ele vai se aproximar dos diagnósticos de doença, que aí, por exemplo, um deles é a psicopatia, é a sociopatia. Então, na verdade, são graus de maldade que existem nos seres humanos. Aí é como você falou, aquela maldadezinha do dia a dia, todo mundo tem um pouquinho, de sentir às vezes um prazer numa coisa que aconteceu negativamente. Então nós a humanidade está espalhada nesses graus de maldade. Quando isso chega no extremo de muita perversão, e de novo eu vou conceituar a perversão, perversão nada mais é do que o prazer que um ser humano tem na dor, no sofrimento, na tragédia. Isso é perversão. É quando eu me afasto do prazer, no amor, na tolerância e no respeito. E me aproximo da dor e do sofrimento. Quando a gente começa a ter prazer nessas coisas, isso é a nossa perversidade. Claro que quando isso ocupa a maior parte da nossa personalidade, eu vou ser muito maldoso, eu vou fazer muito mal às pessoas. E isso é um dos traços da psicopatia. Agora, um psicopata, ele tem cura? Ele consegue, através de terapia, de medicamentos, eu não sei o quê, reverter essa situação ou não? Uma vez, assim, categoricamente falando, certo que é um psicopata, a ciência testou, mediante tantos testes que se tem, que aquela pessoa é um psicopata. Não há salvação? Para a psiquiatria, não muda. Não. Por que eu falo para a psiquiatria? Porque tem um conceito filosófico, tem um conceito espiritualista, mas para a psiquiatria, uma vez que a personalidade está desenvolvida, aquela pessoa tem 80, 90, 100, digamos, dessa pontuação de perversão, ela morre desse jeito. Isso é uma coisa. Outra coisa é, essa pessoa pode aprender a controlar, a dominar os seus próprios traços. Mas a essência então, dela na verdade, é aquela. ela não muda. Ela aprende a conviver
com aquilo. São conceitos diferentes. Então, são conceitos diferentes, mas você falou do sociopata. E aí a gente fala de um tipo de psicopatia que é muito mais normal do que a gente imagina, presente, que são aquelas pessoas que se passam como normais. super amigos, legais, Bem, grandes bem, profissionais, mas que ali dentro elas têm uma cabeça tão... Diabólica. Diabólica, maquiavélica, que elas vão tramando. Ah, então eu vou fazer assim com o Rafa, porque ele vai fazer o que eu quero. manipular, né? Vou atingir a Cíntia. E aí faz isso um jogo, como se fosse um videogame, né, doutor? Perfeito. Os psicopatas não estão, a maioria não estão presos, não. Em prisões que cometeram crimes, não. A maioria está aqui, ó, está no nosso dia a dia. Inclusive tem um livro chamado Mentes Perigosas, de uma psiquiatra amigo meu, que ela fala exatamente Eu já li que cada também, pode ser seu também. esposo, pode ser seu esposo, seu irmão, seu sobrinho, Sim. né? Pessoas que estão próximas da gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é qualquer maldade que é psicopata, mas ao mesmo tempo tem muito mais psicopata do que a gente acredita que tenha por aí. Então, agora você entrou num terreno nebuloso. Porque se a gente quer olhar para a família dos outros, a gente pode enxergar alguns traços de uma certa maldade, seja numa criança ou num adulto. Na família da gente, a gente fala, ah, não, tadinho, é a fase. Como saber em que momento, olhando para a família da gente, não para a família dos outros, a gente tem que buscar uma ajuda mesmo médica para ter uma orientação de como agir com aquela pessoa. Legal. Quando a maldade, seja no meu parente, seja no outro, está repercutindo em outra pessoa, é um sinal que tem alguma coisa errada. É assim que a gente determina na psiquiatria o que é saudável e o que é doença. Quando o que eu sinto ou quando o meu comportamento começa a interferir no outro. Então, aquilo que eu fiz trouxe prejuízo para alguém, já é algum sinal que não está legal. E esse prejuízo, normalmente, ele é significativo, ou seja, a minha maldade causou um prejuízo significativo a outra pessoa. Trouxe sofrimento, também é um conceito interessante. Então, na verdade, está dificultando a adaptação dessa criança. A criança a gente não pode falar em sociopatia, porque não existe esse diagnóstico na criança. Sim. Mas um jovem adulto, por exemplo, tem dificuldade de se inserir socialmente por causa dos seus traços agressivos, violentos e maldosos. É um indicativo que precisa de ajuda. Então, a funcionalidade, o dia a dia, o exercício das suas funções e o sofrimento provocado ao outro são indícios que tem alguma coisa errada, que provavelmente é patológico e precisa de ajuda. Agora, no caso da criança, ela não é sociopata, mas a gente pode ficar atento a algumas situações que a criança pode se envolver e se planejar para causar sofrimento em alguém da família, e aí os pais ficarem um pouco mais alertas para buscarem uma ajuda também médica? Tipo machucar um bichinho. Ficar um exemplo feliz assim, em machucar um bichinho, ficar feliz em causar um sofrimento nos Um pais, amiguinho. um amiguinho. Um amiguinho ali brincando. Claro, existem transtornos específicos da infância, inclusive um é um transtorno opositor, que se confunde muito aí com a sociopatia do adulto, mas é verdade. Há traços que merecem mais atenção dos pais, como ela falou aí, de Cíntia. arrancar a cabecinha do bichinho, da Cíntia, dessa maldade com o coleguinha, dessa maldade na escola. Significa que essa criança vai ser psicopata? Não. Muita coisa é própria da idade, muita coisa é própria do desenvolvimento. Na verdade, o que a gente tem que ver é esse todo dessa criança. A ocasião que aconteceu aquilo. Foi só o prazer pela dor de ver a cabecinha do bicho saindo? É uma coisa. Ou porque estava curioso para ver o que tinha dentro do bichinho. Então você veja que o comportamento em si numa criança não significa muita coisa. A gente tem que ir atrás desse comportamento e ver o porquê o meu filho está se comportando desse jeito. Os profissionais que tratam de criança são muito cuidadosos nesse sentido. E é importante levar até para a gente tentar entender até onde e até que idade, de que forma que essa atitude da criança pode não ser um traço ali de uma doença psiquiátrica. Agora,